Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Nesse mês vou dar continuação a um vídeo anterior, pela primeira vez na história do canal. Vejam bem, estamos presenciando um momento raro aqui. Bom, há alguns meses atrás fiz um vídeo sobre os times que nunca foram rebaixados na América do Sul. E como disse nele, podia fazer uma continuação, citando times da Europa. Acontece que são mais de 50 países associados à UEFA. E se o vídeo falando dos 10 países da América deu 10 minutos e demorou um mês inteiro para ser feito, imagina falando dos 20 países que tiveram um time que nunca caiu da UEFA. Por isso, vamos falar dos principais campeonatos europeus. E no final, vamos apenas citar os outros. Até porque eu acho que ninguém liga para o campeonato de Malta. Vamos começar o vídeo com nossos colonizadores, Portugal. Por lá, são 4 os times que jamais tiveram o desprazer de serem rebaixados. Benfica, Sporting e Porto, os maiores do país, são 3 desses 4 times. E esse trio compõe a elite desde 1934, ano da criação do campeonato português. Eles também são os 3 maiores campeões nacionais. Não só maiores campeões, como praticamente únicos, já que só 2 times venceram o campeonato português fora esses 3. O Boa Vista em 2001 e o Belenenses em 1946. Ou seja, em 86 anos de campeonato, apenas em 2 deles um time diferente desse trio foi campeão. O Benfica, além de ter o maior número de conquistas no campeonato nacional, tem 2 Champions League. O Porto é o segundo maior campeão português e também possui 2 Champions League, além de conquistar 2 vezes a Liga Europa. E com isso vocês devem estar se perguntando quem é o 4º time que nunca caiu em Portugal. E a resposta vai surpreender a muitos. É o pequeno Tondela. Isso mesmo. Na elite desde a temporada 15-16, o time da cidade de Tondela soma quase 5 anos na elite, lutando ano após ano contra a descida, escapando por um triz em algumas oportunidades. Mas o que importa é que até a data de gravação desse vídeo ele nunca caiu, portanto está na lista. Na Espanha existem 3 times que nunca foram rebaixados: Real Madrid, Barcelona e Athletic Bilbao. Os 3 disputam a elite desde a criação do espanhol, em 1928. O Real Madrid é o maior campeão espanhol, maior campeão continental e maior campeão mundial. Será que dá para ousar dizer que os merengues não são o maior clube do mundo? Bom, o Barcelona é o segundo maior campeão espanhol, possui 5 Champions e 3 Mundiais de Clubes. Já o Athletic é o 4º maior campeão espanhol e teve sua melhor fase nos anos 30-40, onde disputava todo ano o título, geralmente com o Barcelona. Algo curioso que dificulta ainda mais a trajetória do time de Bilbao é que ele não permite que atletas não nascidos, desenvolvidos ou sem ascendência no País Basco possam vestir sua camisa. E mesmo com essa limitação, o time jamais foi rebaixado e está certamente entre os maiores da Espanha. E se vocês não sabem, o Atlético de Madrid, hoje uma terceira força na Espanha, foi rebaixado não só uma, como 2 vezes. Uma nos primórdios do espanhol e a outra muito recente, em 2000. Tiveram muita dificuldade para voltar, só em 2002. Falando agora da Itália, são 2 os times que nunca foram rebaixados: a tradicional e conhecida Inter de Milão e o Sassuolo. A Inter joga na elite desde 1909, é a segunda maior campeã do italiano. Possui também 3 Champions League, 3 Mundiais e 3 Liga Europas da UEFA. Já o Sassuolo está na elite desde 2013 e ainda não conquistou nada além da Série B do italiano na temporada 2012-2013, título esse que marca sua última passagem por uma divisão inferior. A Itália poderia ter mais um time, a tradicional Juventus, porém houve um escândalo de manipulação de resultados na temporada 2004-2005 que puniu a Juve com a perda de 2 títulos italianos. O da própria temporada 2004-2005, que não foi atribuído a nenhum outro clube, e o da temporada 2005-2006, dado à Internazionale, além do rebaixamento direto para a Série B. O Milan, outro grande italiano, também caiu pela primeira vez por um esquema de manipulação de resultados, em 1980. Voltou no ano seguinte, mas logo em 82 caiu de novo. Depois disso, se reergueram e venceram praticamente tudo, ainda no final da década de 80. Na Bélgica, apenas um time nunca caiu, e esse time não pode nem ser considerado um dos maiores do futebol belga. É o Zulte Waregem, que
que foi fundado apenas em 2001. Disputa elite belga desde 2005 e desde então nunca foi rebaixado, mas também nunca foi campeão. Anderlecht, maior campeão belga com 34 títulos, já foi rebaixado 4 vezes, todas nos anos 20. A Holanda está em uma situação bem parecida com a Bélgica. Apenas um time pode se orgulhar de jamais ter sido despromovido no futebol holandês, o Utrecht. Disputa elite desde 1970, ano de sua fundação, que como veio de uma fusão, não foi necessário jogar outras divisões. Ele já começou na Série A, e por lá ficou até hoje. Ele também nunca foi campeão nacional. Na Holanda, alguns times que poderiam estar nessa lista, pois são hoje muito expressivos no futebol holandês, mas já foram rebaixados são Ajax, que caiu em 1914, Feyenoord, que caiu em 1919 e o PSV, que caiu em 1925. A Alemanha é mais um país em que essa história de time grande não cai não se aplica. São apenas 2 os times que não enfrentaram o rebaixamento no alemão, o Hoffenheim e o RB Leipzig. O Hoffenheim disputa elite desde 2008 e o Leipzig desde 2016. Nenhum dos dois foi campeão nacional ainda. E se você está se questionando onde está o Bayern de Munique, bem, ele sentiu o gostinho da segunda divisão em 1955, quando a Bundesliga sequer existia. Seu rival, o Borussia Dortmund, foi rebaixado em 72 e teve certa dificuldade para voltar, só 4 anos depois, em 76. Até recentemente, o Hamburgo estaria nessa lista. Ele se orgulhava de ser o único clube a nunca ter caído e jogado a elite alemã desde sempre. Tinham até um relógio em seu estádio que contava o tempo do clube sem ser rebaixado, mas em 2018 o relógio zerou. O time que mais tempo ficou na elite alemã foi rebaixado. Na Rússia são 2 os times que nunca foram rebaixados, Rubin Kazan e Krasnodar. O Rubin Kazan jogou a elite desde 2003 e já possui 2 títulos no campeonato russo. Já o Krasnodar joga desde 2011, ainda sem nenhum título. A Turquia possui 3 times que nunca caíram. Curiosamente, são eles os 3 maiores do país, Fenerbahçe, Besiktas e Galatasaray, esse último sendo o maior campeão turco e possuindo uma Liga Europa. Finalmente vamos falar da Grécia, país com mais times que ainda não sofreram rebaixamento, são 5 no total. Asteras Trípolis, que disputa elite desde 2007, ainda sem uma conquista nacional. Olympiacos, PAOK e Panathinaikos são alguns dos maiores do país. Todos jogam desde o início do campeonato grego, ou seja, 1959. Olympiacos é o maior campeão grego, com 44 títulos, seguido pelo Panathinaikos, com 20. Já o PAOK é o 4º maior campeão nacional, com 3 títulos. O time que fecha a lista pela Grécia é o Xanthi FC, que surgiu em uma fusão, e desde que o time é conhecido como tal, nunca caiu. Disputa elite desde 1989, ainda sem nenhuma conquista grega, mesmo sendo um dos times mais estáveis e mais estruturados do país. Bom, essas são as ligas mais importantes da Europa que ainda possuem algum time que nunca foi rebaixado. Outras ligas tão importantes quanto, como a Inglaterra, França e Ucrânia, não possuem sequer uma equipe que não passou por um rebaixamento. Na Inglaterra, se considerarmos apenas a Premier League, Arsenal, Everton, Chelsea, Liverpool, United e Tottenham nunca caíram. Mas é aquilo que eu disse com o Bayern, vou considerar todos os formatos dos campeonatos, até porque a Premier League é muito recente, só teve início em 1992. E como todos esses times já foram rebaixados pelo menos uma vez no formato anterior à Premier League, não podem ser considerados incaíveis. E agora vai passar um por um na sua tela os outros times da Europa que nunca foram rebaixados, esses de ligas mais desvalorizadas.
Bom, por esse mês é só. Quem puder deixar o like e se inscrever no canal vai me ajudar muito e me motivar ainda mais para fazer os vídeos que, eu repito, dão muito trabalho. Deixe o seu comentário que eu pretendo ler todos e até reagir a alguns deles, comentar, sei lá, algo que precisa ser comentado. Muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui.